A paz do Senhor, povo de Deus. Tá fraquinho. A paz do Senhor, povo de Deus. Queridos, abra sua Bíblia no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, bem facinho de encontrar. Êxodo, capítulo de número 3. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Êxodo, capítulo de número 3, o versículo é o 1 até o 4. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian. E ele conduziu o rebanho para trás do deserto e chegou ao monte de Deus, até o Horebe. E o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E ele olhou, e eis que a sarça queimava com fogo, e a sarça não era consumida. E Moisés disse: eu vou virar agora de lado, e verei essa grande visão, porque a sarça não é queimada. E quando o Senhor viu que ele se virava para ver, Deus o chamou do meio de uma sarça. Eu vou repetir: Deus o chamou do meio de uma sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: aqui estou. Versículo de número 10, por gentileza. Diz assim: vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e para que tires os filhos de Israel do Egito? E ele disse: certamente eu estarei contigo, e este será um sinal para ti, de que te enviarei. Quando tiveres tirado o meu povo do Egito, vos servireis a Deus sobre este monte. E disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? O que eu direi a eles? Versículo 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E ele disse: assim tu dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Glória a Deus. Podeis assentar. Queridos, estamos diante de um texto a qual é o chamado de Moisés. E nessa noite eu quero falar sobre o chamado para as nossas vidas. Quando Deus chama alguém, sempre é Ele que dá o primeiro passo. E com Moisés não foi diferente. Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, o seu sogro, e ele foi pego de surpresa. E Deus se manifesta, Deus fala conosco, Deus nos chama, Deus nos vocaciona através de algumas formas. Quais são elas? A palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos chama, nos vocaciona. A oração com Deus, Deus se revela através de orações, através de visões e sonhos. E quantos de nós estamos dentro da igreja e não sabemos para que nós fomos chamados? E quantos de nós estamos aqui servindo a Deus, fazendo serviços e serviços na casa do Senhor e não sabemos para que nós fomos chamados? Você sabia que existe um chamado específico para cada um de nós, além da salvação? E como nós descobrimos o nosso chamado? E se eu rejeitar o meu chamado? Essas perguntas eu responderei quando estarei pregando. Primeiro ponto que nós aprendemos diante do texto: Deus chama os improváveis, mas os capacita. Eu peço que você repita, só dessa vez. Eu sei que é chato ficar toda hora pedindo, mas só dessa vez você vai falar assim: Deus chama os improváveis, mas os capacita. Êxodo 3, versículo 4, Deus chama Moisés e Moisés responde: aqui estou, eis-me aqui. E quantos de nós cantamos até aquele hino, né? Aquele lindo, maravilhoso: eis-me aqui, estou disponível. Aí quando Deus chama, aí quando Deus manda, quando Deus ordena, nós se escondemos. Deus abre o caminho, Deus abre a porta, Deus ordena e nós se escondemos. Moisés faz isso. Muitas vezes estamos como ele, dando desculpas e desculpas. Se a gente for ler Êxodo 4, versículo de número 10, sabe o que Moisés disse para o Senhor? Ó, meu Senhor, eu não sou eloquente e nem tenho uma fala muito boa,
porque minha língua é lenta. Ele reclama daquilo que ele tem. E quantos de nós fazemos isso? Deus chama, Deus ordena, e nós começamos a dar desculpas. Não, Senhor, depois eu faço. Primeiro eu vou realizar meu sonho. Primeiro eu vou me formar em medicina. Primeiro eu vou me formar em teologia. Primeiro eu vou fazer tudo, para depois eu fazer o que o Senhor me ordenou. Isso é o nosso problema. E está no nosso meio pessoas que estão dando desculpas para se afastar do que Deus os chamou. Não, eu vou parar de cantar porque eu tenho isso. Eu vou parar de pregar porque eu tenho aquilo. E se escondemos, as desculpas que nós damos servem como esconderijo da presença do Senhor. Em Êxodo 4, do versículo 2 ao 9, Deus dá poder e autoridade a Moisés. Quem chamou Moisés foi Deus. E é o Deus que nos capacita. Mesmo nós sendo falhos, Deus é o Deus que capacita cada um de nós. E o primeiro poder que Deus dá a Moisés é o poder sobrenatural. É o poder sobrenatural. Por quê? Há um cajado na mão de Moisés. E esse cajado vira em serpente. Algo sobrenatural. O segundo poder, poder sobre a enfermidade. Moisés coloca a mão no peito, e quando ele tira, está cheia de lepras. Mas quando ele coloca de novo e tira, está curada. É poder e autoridade que o Senhor está dando na mão de Moisés. O outro poder, poder sobre a natureza. O Senhor diz: se eles não acreditarem em ti, tu vai pegar a água que há no rio, tu vai colocar na terra seca e ela vai virar sangue. Então Deus dá poder e autoridade. Mas sabe por que Moisés não vai imediato? Porque ele faz o que nós fazemos, a desculpa. Não, Senhor, eu não estou pronto para começar a falar. Eu não estou pronto para começar a pregar. E ele dá desculpas e desculpas. Mas o Senhor está falando nessa noite: eu te dou capacidade para fazer aquilo que eu te chamei. Eu te dou poder para fazer aquilo que eu te chamei. Eu te dou ousadia para fazer aquilo que eu te chamei. E te dou métodos. Olhe para cá, o nosso Deus é inteligente e Ele dá métodos nas nossas mãos. Quais são elas? Primeiro, oração. É a oração. É através da oração que nós pedimos o Espírito Santo de Deus. É através da oração que nós falamos com Deus sobre as nossas falhas. É através da oração que nós se comunicamos com o Senhor. É através da oração que nós falamos com o Criador. Sabe por quê? Tem pessoas que não entendeu ainda o seu chamado. E tem pessoas que já entendeu, mas está correndo. Sabe por quê? Porque não ora. Sabe por quê? Tem crentes no nosso meio que estão vivendo em tentações e dificuldades. Porque não ora. A palavra do Senhor Jesus Cristo é bem clara. Preste bem atenção. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para não entrares em tentação. Só entra em tentação quem não vigiou e quem não orou. Então, se você ora, você não vai entrar em becos sem saída. Se você não ora, olha, preste bem atenção. Se você não ora, você não vai conseguir aquilo que Deus depositou em suas mãos. Mas se você ora, meu filho, a autoridade de Deus é manifestada e agraciada na sua vida. Segundo poder que Deus dá nas nossas mãos nos dias de hoje é o jejum. O jejum é um ato que todo cristão deveria fazer. Sabe por quê? Que quando nós jejuamos, nós tiramos o nosso eu, nós se afastamos daquilo que o mundo nos oferece, para conhecer a presença de Deus cada vez mais nas nossas vidas. Quando nós jejuamos, nós estamos falando para o mundo sobrenatural: eu estou diminuindo para que Ele cresça. Eu estou esvaziando-me para que Ele possa me encher da sua graça. No nosso meio tem pessoas que só jejuam quando o pastor, quando a igreja faz campanha. Tem pessoas no nosso meio que passam o ano todinho sem jejuar, mas quando
está na dificuldade, aí sim, agora eu vou jejuar, agora eu vou orar, vou fazer a campanha da vitória, vou fazer a campanha para abrir um emprego, mas não jejuma para o seu ato espiritual. Mas quando um cristão começa a jejuar, nós mostramos para Deus que nós dependemos dele. Quando nós jejuamos, nós mostramos as nossas dificuldades e as nossas falhas ao Senhor, e Ele será fiel para nos ajudar. O outro ponto e o outro poder é a leitura da palavra. Deus se manifesta através da sua palavra. Através da sua palavra, Ele mostra a sua vontade. Através de sua palavra, Ele nos mostra para que nós fomos criados. Através da sua palavra, Ele nos santifica, Ele nos purifica e nos anima. Mesmo nós estando em uma situação totalmente acabada, é através da sua palavra, Ele nos dá força e nos santifica. E se tem crente que busca na oração, no jejum e na palavra de Deus, essa pessoa se santifica dia após dia. Aleluia. Eu vou pedir que Stephanie traga um lencinho para mim, por gentileza. Ultimamente tem sido meio difícil com essa gripe, mas Deus é poderoso para guiar. Mesmo assim, na dificuldade, o Senhor está sempre nos ajudando, porque a graça de Deus é manifestada em quem busca. Três pontos: oração, jejum e palavra. E se tem crente que busca isso, não tem tempo para ficar reclamando e ficar dando desculpas. Esse crente agora vai começar a ser usado. Se a pessoa se agarra com as manifestações, com o poder, essa pessoa não vai ter mais tempo para ficar. É porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, é porque eu sou falho. Tem gente, olha para cá, tem crente que fica se humilhando aos pés dos líderes, aos pés dos humanos e não aos pés de Jesus. Não fica pedindo graça a Deus, mas fica se lamentando para não fazer. E isso é um erro muito grave no nosso dia. Mas deixa eu te dizer, se tem crente que se humilha aos pés de Jesus, é esse que Deus vai usar dia após dia. Se tem crente que se humilha aos pés de Jesus, esse será usado. Enquanto aquele povo lá fora está falando, não vai mais aguentar, vai parar de pregar, vai parar de cantar, é esse que Deus usa dia após dia. E o espírito de covardia que habita no nosso tempo, na nossa década, o espírito de covardia vem entrando no nosso meio, pessoas se escondendo. Mas eu quero te dizer, esse espírito foi Satanás que plantou, porque o espírito que Deus manifesta é de autoridade e de poder. Deixa eu te dizer, Deus não procura perfeitos. Eu vou repetir, Deus não procura perfeitos, mas Ele procura pessoas dispostas a procurarem a perfeição dia após dia. Um exemplo disso, Jesus Cristo de Nazaré, o Deus encarnado. Se nós formos olharmos para quem Jesus chamou, Ele chamou homens falhos e pecadores. Porém, eles estavam dispostos a buscarem a perfeição. Olhamos Mateus, coletor de impostos, homem ganancioso, queria sempre ganhar mais, mas ele estava disposto a se arrepender. Ele foi um homem usado por Deus. Outro homem, Pedro andava com Jesus, seguia Jesus, mas o negou 3 vezes. Mas ele estava disposto a se arrepender. Ele foi um homem usado para ganhar almas para o reino. Olhamos Paulo era matador de crente, perseguidor de igreja, mas ele estava disposto a se arrepender. Ele estava disposto a se entregar no pé de Jesus. Ele estava disposto a aceitar a graça. E quem está disposto a aceitar a graça pode ter falhas, pode ter erros, mas esse vai ser usado. E ele foi o maior escritor da Bíblia Sagrada.
Sabe o que nós aprendemos com esses homens? Não importa como nós chegamos até os pés de Jesus, não importa as nossas falhas quando nós chegamos até os pés de Jesus, o que importa é você se arrepender e precisar da graça de Deus todo dia. Esse é o nosso chamado para glorificar e exaltar o nosso Deus. Segundo ponto, e quando questionarem o meu chamado, o que eu vou fazer? Deixa eu te dizer, todos que estamos aqui, um dia nós fomos questionados. Moisés, ele foi esperto, ele perguntou primeiro para o Senhor: Senhor, quando os israelitas perguntarem, o que eu direi, o que eu falei, o que eu vou falar, o que eu responderei? Antes de eu falar o que Deus respondeu, vou deixar alguns questionamentos que podem acontecer no nosso dia. São eles: por que tu tem tanta fé? Por que tu serve a Deus? Por que tu está tanto tempo na igreja? Por que tu largou tudo para servir a Deus? E você, como um bom servo, você deve saber responder. E eu vou te dizer, versículo 14, você que está com a sua Bíblia, Êxodo 3, versículo 14, e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E ele disse: assim tu dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Mas Kenneth, por que eu vou falar sobre o eu sou para um ímpio? Como eu vou falar para um eu sou para uma pessoa que nunca entendeu sobre Bíblia ou teologia? É simples, é só você falar: se você precisa de cura, Ele é a cura. Se você precisa de força, Ele é a força. Se você precisa de santidade, é Ele que te santifica. Se você precisa de pão, Ele é o pão da vida. Ele é o que Ele é. O grande eu sou é nas nossas vidas. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Não é Deus de mortos, mas de vivos. Ai meu Deus, isso aqui é muito interessante. Deus é Deus de vivos e não de mortos. Mas sabia que tem gente no nosso meio que aparenta estar vivo, mas está morto? Tem pessoas no nosso meio que está pulando, está falando, mas está morto. Por que está morto? Porque não procura mais como procurava antes. Não canta mais como cantava antes. Não serve mais como servia antes. Não prega mais como pregava antes. Pessoas morrendo dia após dia por causa disso, do medo. Só é questionado, eu vou afirmar algo na tua vida hoje, preste bem atenção. Só é questionado quem faz algo. Se tu vive aí na tua cadeira, tu não faz nada para a obra, tu nunca vai ser questionado. Isso parece ser bom, né? Mas não é não. Isso só mostra que tu é um crente morto, tu não faz nada. Se tu fica na tua cadeira: ah Senhor, não fala comigo essa noite. Ah Senhor, não me chama essa noite. Ah Senhor, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. Tu nunca vai ser questionado. Tu nunca vai ser questionado. Mas hoje é noite de você entender. Está na hora de você desenterrar o chamado que Deus colocou nas tuas mãos. Deus vai te capacitar, mesmo com as tuas falhas. Hoje é noite de você largar o medo, largar a preguiça, largar o conforto. Parece que o conforto é bom, ficar na cadeira, mas não fazer nada. Isso tem algo muito grave, eu vou te dizer. Além do chamado da salvação, Deus nos chama para algo específico, para a obra. Deus nos chama para a obra. E desde já eu quero te dizer: chamado não consiste em você dar errado em algo e querer começar a pregar, tá? Isso não é chamado. Chamado não consiste em você colocar na mente: ah, meu negócio deu errado, minha empresa deu errado, a política deu errado, agora eu vou abrir uma igreja, agora eu vou começar a evangelizar. Não, isso não é chamado. Sabe o que é chamado? Chamado é renúncia. Chamado é renúncia. E eu vou te mostrar biblicamente. Moisés já estava fazendo o que? Em Êxodo 3:1, pastoreando. Ele estava cuidando do rebanho de seu sogro. Estava cuidando e estava ocupado. Ele teve que renunciar, sabe o porquê? Porque ele foi chamado. Vou te dizer outro
no Antigo Testamento? Ezequiel. Ezequiel era sacerdote, mas ele foi chamado para profetizar. E quem é chamado para profetizar, quem é chamado para pregar, quem é chamado para liderar, vai ter que renunciar muitas coisas. Se você não está renunciando aquilo que Deus já te falou muitas vezes, você está indo para a beira da morte. Eu vou dizer outros: Pedro, André, Tiago e João, pescadores de peixes, mas o Deus encarnado habitou no nosso meio, o verbo que se fez carne e os chamou. Não vão ser mais pescadores não, agora vocês vão ser pescadores de homens. Renuncia isso aí e começa a me seguir. E hoje, pela autoridade de Deus, eu quero te dizer: se o trabalho te afasta do teu chamado, renuncie. Se as tuas amizades te afastam do chamado, renuncie. Se a tua família te afasta do chamado, renuncie. Hoje é noite de você entender: está na hora de renunciar para fazer aquilo que Deus te projetou. Renuncie enquanto há tempo. Mas se eu não quiser renunciar, Kenneth, se eu não quiser fazer isso, o que vai acontecer? Me explica, pelo amor de Deus. Eu te explico. Eu te dou alguns exemplos. Eu vou falar de um homem que já foi falado muito aqui na igreja. Ele se chama Jonas. Jonas fugiu do seu chamado e quase morreu. Preste bem atenção. Jonas fugiu daquilo que Deus o projetou. Vai pregar em Nínive. Não, Senhor, eu não quero isso. Eu quero a minha vontade. Eu vou por aqui. Deus, Ele não dá, olha isso aqui, Deus não dá chamado para você ficar descobrindo para onde você vai, não. Ele te dá a direção. Deus não fica dizendo, vai para esse lado, vai para outro, vai para cá. Não, Ele fala aqui, vai para esse. Tu tem que pregar aqui, tu tem que evangelizar aqui, tu tem que fazer isso. E tu vai ter que ir, senão tu vai para a beira da morte. Jonas fugiu, foi para onde ele queria, e ele quase foi morto. Ele foi engolido por um grande peixe. Pessoas afirmam que foi uma baleia. Eu não sou arqueólogo, eu não sei disso, mas ele quase morreu, o que a Bíblia nos afirma. Então cuidado, se você está segurando nas tuas mãos, se você está renunciando o teu chamado, se você está segurando e está se afastando, tu está indo para a beira da morte. E eu vou afirmar novamente, outro homem, o jovem rico. O jovem rico foi chamado por Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quem o recusa, primeiro, está morto, porque Ele é a vida. E quem recusa Jesus, está morto. Jesus é o caminho, e quem recusa Jesus, está na porta larga. Jesus é a verdade, e quem recusa a verdade, está na mentira. Consequência, inferno. A consequência do jovem rico é o inferno. Por que isso? Porque aqueles que recusam o chamado de Deus só tem ir para o mundo, só tem ir para as coisas mundanas, só tem ir para as coisas carnais e nada das coisas espirituais. O jovem rico preferiu ficar com seus bens materiais. Não, Senhor, eu amo mais meu dinheirinho. Sabe o que acontece? Isso é igual nos nossos dias. Não, Senhor, eu não posso renunciar ao meu trabalho, senão eu vou ficar sem o meu pão. Ah, Senhor, eu não posso recusar nada, Senhor, porque eu vou perder amizades, eu vou perder minha família. Você está indo para a morte. Mas, pregador, a salvação é pela graça e não pelo que eu faço. Então me explica o que está acontecendo. Vamos lá, Efésios. Vou deixar um texto aqui, Efésios. Efésios 2, versículo 8 diz assim: pois pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus, não por obras, para que nenhum homem se glorie. Agora me explica, pregador, se a salvação é pela graça e não pelas obras, por que eu devo fazer as obras? Vamos lá, o texto diz fé. E os homens que servem a Cristo servem com fé verdadeira, fé viva.
Mas tem crente no nosso meio com fé morta, não querendo fazer nada. E eu te provo biblicamente. Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 26, diz assim: assim como o corpo, olhe para cá, meu corpo, sem o espírito, eu sou morto. Assim é uma fé sem obras. Assim é um crente que vem, senta e não faz nada. Assim é uma pessoa que não quer evangelizar. Assim é uma pessoa que Deus chama e ela recusa. Perde a sua salvação, porque não faz as obras que Deus nos ordenou. Estou indo para o fim. Porque é importante eu fazer as obras? A palavra do Senhor nos diz que nós fomos criados para as boas obras. A palavra do Senhor diz que nós devemos servir. A palavra do Senhor diz que nós devemos fazer com amor e com alegria aquilo que Deus nos chamou. E Jonathan aqui, deixando uma saudação, ele falou algo muito importante. Uns são chamados para pregar, outros são chamados para profetizar. E isso nós devemos fazer com a alegria. E tem gente no nosso meio que está fazendo tudo certinho, mas só pensando: eu vou fazer só porque eu não quero ir para o inferno, eu vou fazer só porque eu não quero ir para o calabouço. Isso também é um grande problema, sabia? Nós devemos servir a Cristo pelo que Ele é. Nós devemos seguir a Cristo porque Ele nos amou. A palavra do Senhor diz: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É pelo amor, é pela graça, é pela misericórdia que estamos de pé dia após dia. E você deve servir, e você deve buscar a presença do Senhor, porque Ele nos ama. Aleluia. E você que nunca entendeu o que você foi chamado, nessa noite eu te convido: ore para que Deus mostre para que você foi projetado. Nessa noite eu peço, pela misericórdia de Deus, busque na palavra e Ele te mostrará o rumo que Ele tem para a tua vida. Ele falará aquilo que Ele já tem te falado, mas você tem endurecido o seu coração. Terminei algo bem breve. Deus vem falando nesses dias comigo sobre o chamado, e eu fico feliz de ver a igreja crescendo. Fico feliz de ver pessoas querendo fazer aquilo que Deus nos chamou. Sabe por quê? Porque muitos estão aqui só por estar. Essa é a verdade. Muitos estão aqui só porque é mais um culto. Muitos vêm para cá só para ganhar a bênção. Mas eu fico feliz de ver uma igreja avivada, buscando a santidade. Eu fico feliz de ver uma igreja querendo realmente saber do seu chamado. E hoje eu convido, se tem alguém no nosso meio que nunca aceitou Jesus, venha, porque o primeiro chamado é para a tua salvação. Venha, porque o Senhor está te chamando, e não só foi dessa vez. Quantas vezes você recusou o chamado de Deus? Quantas vezes na oração você sentiu a presença e você ficou recusando? Quantas vezes você veio para a igreja e não confessou o Senhor? Venha, porque a palavra diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu, o Senhor, confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me recusar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Se você não quer ser recusado, você quer ser aceito. Você vem ser aceito mesmo com tuas falhas, mas você vai ser transformado pelo Evangelho de Jesus Cristo, que é a renúncia. Tem alguém no nosso meio que quer aceitar o Salvador? Tem alguém no nosso meio que quer se entregar aos pés de Jesus? Não tem? Que Deus abençoe. Procure o seu chamado enquanto há tempo. Nós falamos muito sobre o ano de 2025, mas mal sabemos se nós vamos chegar até lá. E cuidado, a sua vida espiritual está em jogo. Venha para os pés. Hoje é dia
de você entender o que você foi chamado. Hoje é dia de você recusar algo que o inimigo lança, flechas demoníacas que coloca na tua mente. Não vá, tu tem vergonha, não vá porque tu é tímido. Largue isso. O Senhor está dizendo: hoje eu te dou mais uma oportunidade para vir aos pés de Jesus. Não tem? Que Deus abençoe. Assim eu agradeço minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé? Pai, queremos agradecer por mais um culto na Tua presença. Que o Senhor possa levar para casa, guardar os caminhos da Tua igreja, guardar os caminhos do Teu povo e nos dar um culto abençoado, terça-feira. Que o Senhor possa preparar o nosso coração para engrandecer o Teu nome nesse lugar. Dá uma noite de sono reparadora. Guarda, Senhor, os caminhos de quem vai para Mari, para fora de Mari, para o sítio, a pé, de bicicleta, de moto, de carro. Tira do nosso meio todo carro e moto desgovernada e nos guarda. É assim que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. A igreja diz: gente, terça-feira, depois de amanhã, culto da virada, tá certo? Culto da virada, 9h30 da noite começa o culto da virada e Santa Ceia. Então, não falte, porque eu só dou a ceia para quem está de cama. Fora isso, a gente não leva a ceia se você faltar, tá bom? Então, terça-feira, 9h30 da noite, culto da virada. Eu tenho uma palavra de Deus no teu coração, amém? Coxa com as mãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só agora, mas para sempre. A igreja diz: tchau, até o próximo culto, se Deus permitir.